Olá, amigo franqueado, olá, amiga franqueada. Bem-vindo a mais um treinamento da BWF, a Best Web Fest. E nesse treinamento a gente vai falar sobre o SEO, o Search Engine Optimization. Eu sou o Lucas e vou ficar com você durante esse tempo de aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente que a gente vai te responder essa dúvida. Então, para começar, eu vou entrar aqui no Google, só para a gente ver o que é, onde que a gente encontra esse SEO. Eu vou digitar alguma palavra-chave aqui. Vamos ver. Tênis, Nike. Isso aqui a gente até falou em outras aulas, principalmente na aula de AdWords. A gente falou que isso aqui é a parte de search, a parte de pesquisa, né, que é a parte patrocinada, onde você paga. Aqui é a parte de shopping, isso aqui é utilizado por quem tem e-commerce. Então, se você tem e-commerce, se o seu cliente tem e-commerce, você pode entrar em contato com a BWF, que a gente consegue também fazer esses tipos de anúncios. Então, aqui o Search e aqui o Google Shopping. Como já falei, somente para quem tem e-commerce. E nesse e-commerce é preciso vender produtos. Não dá para fazer, por enquanto, campanhas de serviços no Google Shopping. Note que eu pesquisei um produto específico, então eu já estou na fase final do meu ciclo de venda. Mas eu poderia pesquisar tênis de corrida antes de definir que eu quero um tênis Nike. Então eu não estou pesquisando já o produto específico, eu estou pesquisando a informação. E a informação geralmente a gente encontra abaixo desses itens aqui. Você está vendo aqui, ó, anúncio e anúncio. Então, isso aqui são buscas pagas. Mas logo aqui embaixo, ó, tênis performance running, Netshoes, tênis da Centauro, Canui, Adidas. Isso aqui é o SEO, né? É o que a gente chama também popularmente de busca orgânica. Para aparecer aqui, você aparece através de conteúdo e algumas estratégias que a gente vai falar ao longo deste treinamento. Então aqui nós temos a busca orgânica. Pelo fato de ser busca orgânica, aqui você não paga nada. E geralmente, quando o cliente não está na fase final de venda, ele busca por conteúdo aqui. Então, aqui geralmente trabalha nos primeiros ciclos de venda, antes do cliente chegar na fase final de venda, onde ele já quer o produto específico. Aqui a gente trabalha com conteúdo. Então, o melhor tênis para correr em asfalto, o melhor tênis para correr no campo, enfim, a gente vai procurar informações sobre algo que eu vendo. Por exemplo, o seu cliente tem produtos de saúde. O seu cliente tem produtos de saúde. O que ele precisa fazer? Ele precisa produzir conteúdo. Vou pegar aí saúde e emagrecimento. Então, ele precisa produzir conteúdo sobre emagrecimento. Não necessariamente só conteúdo comercial, só conteúdo sobre o produto que ele vende. Ele precisa produzir conteúdo que agregue valor para quem está buscando emagrecer. Por exemplo, 10 formas de emagrecer, tratamentos de emagrecimento, enfim, informações que não estão relacionadas única e exclusivamente com o produto que você oferece. Então, se o cara oferece, por exemplo, um shake de emagrecimento, esse é o produto final dele, o que ele precisa fazer? Ele precisa produzir conteúdo antes da pessoa chegar no shake. Produtos X, Y, Z fazem parte de uma boa dieta, é bom para o organismo e geralmente causam redução de peso. Então você está falando de produtos específicos. E aí lá no final você pode falar, esses produtos fazem parte do shake X e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na BWF a gente precisa quebrar o ciclo de venda do cliente. O cliente não vai chegar lá procurando pelo shake XYZ. Ele vai procurar por emagrecer. Então, dentro de emagrecimento, a gente precisa quebrar. Desde a palavra emagrecimento até o shake XPTO, quais são as palavras, qual é o ciclo até ele chegar no produto final. Então, dentro das estratégias de SEO, a gente precisa identificar todos esses ciclos, produzir conteúdo para ser encontrado. É o que a gente chama atualmente de encontrabilidade. Na internet, a gente precisa ser encontrado. E encontrado geralmente em cima de conteúdo
que gere valor, não somente conteúdo, fazer conteúdo por fazer. Então você tem que gerar conteúdo que gere transformação, que dê algum resultado para o seu cliente. Então isso é pesquisa orgânica e esses são os tipos de conteúdo que geralmente são feitos em pesquisa orgânica. Aqui geralmente você utiliza blog, então tem algumas empresas que utilizam o site, por exemplo, e-commerce, e também tem uma parte só de blog, e nesse blog eles produzem conteúdos diversos. E aí entra a questão, o que eu faço para aparecer em primeiro, o que eu faço para aparecer em segundo, como que é isso? Isso se chama, né, essa forma de definir quem vai aparecer nas primeiras posições ou nas últimas posições, é definido por um algoritmo que se chama PageRank. Né? Esse foi o primeiro algoritmo do Google, né, o algoritmo que o Google vendeu para se tornar o que o Google é hoje. Então ele define quem é mais relevante para quem está fazendo a pesquisa, para quem está digitando a palavra-chave, para quem está digitando... O que eu tinha digitado aqui? Tênis de corrida. Para quem está digitando tênis de corrida. Então ele matematicamente vai identificar os melhores conteúdos para essa palavra-chave, tênis de corrida. Há um leilão constante, então quer dizer que a pessoa aparecer em primeiro, que ela vai aparecer em primeiro sempre. Pode ser que ela apareça em primeiro, na próxima em segundo, e assim por diante. Todas as vezes que você digita uma palavra-chave e clica em pesquisar, o Google faz um leilão, faz uma leitura na internet e identifica para você os melhores resultados. Mas tem uma questão. Pô, legal, é de graça para aparecer aí, o pessoal clica mesmo, mas olha só, 356 mil resultados. E aí você precisa de profissionais para posicionar você nos primeiros lugares. E é isso que a BWF pretende fazer com os seus clientes, com os profissionais. Colocar a sua empresa através de conteúdos e estratégias de SEO nas primeiras posições. Então, como eu falei, o SEO, aliás, o PageRank é o algoritmo que define quem vai aparecer nas posições. Dentro de SEO, existe algo chamado Black Hat, né? O chapéu preto. O que é o Black Hat? Algumas empresas utilizam de técnicas que não são aceitas pelo Google para aparecer nos primeiros lugares. Então pode ser que uma empresa comece a aparecer nos primeiros lugares com 2 meses ou com 1 mês até. O que você vai pensar? Que a pessoa que fez o SEO é muito boa, sabe fazer bem as estratégias de SEO. Mas ela pode estar usando alguma técnica de Black Hat. A gente não vai entrar especificamente nas técnicas específicas, né, do Black Hat. É só para constar que isso é contra as políticas de indexamento, de indexação do Google. Então, se você está indo contra, se o cara está indo contra, ele pode conseguir uma indexação mais rápida, só que ele pode ser punido posteriormente e o site dele nunca mais aparecer no Google. Então, nós da BWF usamos as técnicas de Whitehead. Whitehead. Deixa eu voltar aqui. Então, são técnicas que são aceitas pelas políticas do Google, por isso que demora um pouquinho mais. Se você quiser ver um pouquinho mais depois o que é Black Hat, o que é White Hat, está aqui. Por isso que demora um pouquinho mais para aparecer, mas ele aparece com consistência. A partir do momento que você começa a ganhar corpo e aparecer nos mecanismos de busca, por ali você vai ficar durante um bom tempo. Então nós da BWF não utilizamos as técnicas de Black Hat, e sim as técnicas de White Hat para aparecer nos primeiros lugares do Google por uma forma constante. Segunda questão aqui, a gente entra até numa questão mais técnica, que é o URL. O que é o URL? A URL é o endereço do site. Está aí, ó. Endereço do site. Isso aqui é o URL. Você precisa de uma URL bem construída para que o Google possa ler e entregar o seu conteúdo. Eu vou entrar aqui na Best Web Fast. Vou pegar algum item aqui. Vamos ver. Não. Google Analytics. Tá vendo, ó?
bestwebfest.com.br/analytics. Qual a importância disso para o Google? O Google lê isso aqui e ele identifica que se a pessoa estiver buscando por Google Analytics e na sua URL tiver lá a palavra Analytics, você tem grandes chances de aparecer nas primeiras posições. E não são todos os sites que utilizam isso daqui. Então, o seu cliente ele sempre vai ter uma URL customizada, uma URL construída por ele mesmo. Geralmente, utilizando a palavra-chave que contém no conteúdo, que é algo que a gente vai falar mais para frente. Então, URL customizada faz parte dos serviços da BWF, o que ajuda na indexação. O que é indexação? É o tempo de posicionamento para os seus conteúdos aparecerem dentro do Google. Inclusive, a gente usa algumas técnicas chamadas de sitemap. O que é isso? Se você não utilizar o sitemap, pode ser que o conteúdo produzido dentro do seu blog demore 4, 5 dias para ser anexados ao Google. Quando você utiliza o sitemap, ele pode ser indexado em horas e até minutos. Então você pode ver que quando acontece alguma coisa aí no mundo, a pessoa digita aqui, por exemplo, sei lá, morreu o homem do chapéu branco. Aí a pessoa digita, morreu o homem do chapéu branco. E tem uma notícia da Globo. Morreu há 2 horas. E tem uma notícia da Globo. Quando você digita aqui, já aparece a notícia da Globo. Morreu o homem de chapéu branco. Por quê? Porque a Globo está usando sitemap. Algumas estratégias de sitemap que fazem com que, instantaneamente, os conteúdos gerados no portal da Globo apareçam rapidamente no Google. Eu estou falando de Google aqui, mas isso funciona para o Bing, funciona para o Yahoo, funciona em geral para os mecanismos de busca. Outra estratégia que você precisa utilizar, e que a BWF também trabalha, é a estratégia de link building. Então, através de bons conteúdos, você consegue ter links em outros sites. Como assim? Você produziu um conteúdo de valor sobre emagrecimento. E aí o pessoal está pesquisando, inclusive concorrentes ou blogueiros estão pesquisando para produzir conteúdo e encontra lá o seu conteúdo. O que essa pessoa pode fazer? Pode pegar o seu conteúdo e colocar lá no blog dele. Ou seja, colocou o seu conteúdo no blog dele, colocou um link dizendo que aquele conteúdo é seu, ou seja, já tem um site apontando para o seu site. Isso é link building e isso para o Google é extremamente relevante. Então, à medida que você vai produzindo bom conteúdo e vai disseminando na internet, outras pessoas vão copiando esse conteúdo, né, e também indexando. Além de você poder fazer parcerias com outros sites. Por exemplo, você tem lá um site parceiro e aí você coloca um link do site dele no seu site e ele coloca um link do seu site no dele. Também é uma estratégia de link building. Então isso conta muito para posicionamento de SEO. Há uma questão, né, de quanto tempo é o ideal para o meu conteúdo começar a aparecer nas primeiras páginas do Google. Então quando a gente fala de conteúdo pago, isso aqui aparece quase que imediatamente. Fica de 24 a 48 horas para o Google aceitar se você é uma conta nova. E dependendo de alguns mecanismos, como o que você vai pagar por palavra-chave, a qualidade do seu site, a qualidade do seu anúncio, a qualidade das suas palavras-chave, você pode aparecer nos primeiros lugares em até 48 horas. Mas aqui não. Aqui o Google precisa identificar que o seu domínio, que a sua URL, o seu domínio é isso aqui, wtennis.com.br, netshoes.com.br. O Google precisa identificar que o seu domínio tem relevância para pesquisa. Como que você faz isso? Postando conteúdo. Postando conteúdo com frequência. Se você postar conteúdo com frequência, o Google te dá um tempo, né? Quando eu falo de frequência, postar um conteúdo por dia, pelo menos. De 3 a 6 meses para você começar a aparecer nas primeiras páginas, para você se tornar um URL, um link relevante. Então, se alguém prometeu para o seu cliente aparecer nas primeiras páginas sem pagar em 1 mês, 2 meses, é balela. Isso não vai acontecer
Inclusive, como eu falei, o Google diz que um tempo entre 3 e 6 meses, e obviamente mais perto de 6 meses, é o tempo ideal, né, que você começa a conseguir indexação nas primeiras páginas do Google. E obviamente, para conseguir isso, você precisa seguir uma série de regras, uma série de políticas e uma série de estratégias que a BWF, através dos seus serviços, te oferece para o seu cliente. Então, tempo estimado aí para aparecer nas posições orgânicas nas primeiras posições é de 3 a 6 meses, pelo menos. E por fim, o texto, o conteúdo. Claro, o conteúdo quanto o título, que eu acabei nem colocando aqui. Então o título é muito importante, principalmente quando o título tem as palavras-chave que a pessoa está digitando aqui, ela faz mais sentido ainda. Por isso que o título, né, ou alguns chamam de headline, é um dos itens, ou talvez o item mais importante do seu conteúdo. Porque ele precisa simbolizar exatamente o que as pessoas estão pesquisando aqui no Google. Então, se eu estou pesquisando por emagrecimento rápido e saudável, está aqui, né? E saudável, tá aí, ó. Preciso de um título que tenha isso, ó. Emagrecimento rápido e saudável. Emagrecimento rápido e saudável. Como emagrecer rápido. Dica de saúde, 12 dicas para emagrecer rápido e saudável. Então, é importante você identificar o que os seus clientes estão pesquisando. E nós da BWF temos algumas ferramentas que nos trazem esse montante de pesquisa. Então, colocando, por exemplo, emagrecimento, a gente consegue identificar quais frases que trazem mais pessoas, né? As frases que, aliás, as frases não, as palavras que dentro de frases trazem mais pessoas para dentro do seu site. Como assim? Ah, eu estou com a palavra emagrecimento. Então, qual que é o conjunto de palavras, né? Quais são as frases que tenha a palavra emagrecimento que traz mais pessoas, que tem mais interesse de pessoas pesquisando na internet? Então, a gente consegue identificar isso aqui e, obviamente, produzir o conteúdo em cima dessa necessidade. Então, identificou lá as frases que são pesquisadas, agora é hora de produzir conteúdo. Mas não é só isso, né? A gente precisa também do texto. É o texto que o Google vai ler para mostrar o seu conteúdo. Então, você precisa ter no mínimo aí 300 palavras e o ideal de 1.500 palavras. Dentre palavras, você idealmente, né, precisa ter também imagens, você precisa ter alguns vídeos, tudo isso faz com que o seu PageRank melhore, né? Vai aumentando aí as suas posições na pesquisa do Google. Então, entre 300 e 1.500 palavras. Né? Como eu disse, isso aqui não é fácil. É produzir diariamente, produzir entre 300 e 1.500, idealmente 1.500 palavras, durante aí de 3 a 6 meses, para começar a aparecer entre os primeiros lugares. E para finalizar, a palavra-chave. Então, a palavra-chave ela precisa constar na URL, ela precisa constar no título e ela precisa constar aqui nessa frase que a gente chama de meta description. Então, quando ela consta nos 3 itens, vamos pegar aqui, ó, como emagrecer rápido e emagrecer rápido. Olha só, constando nos 3, então ela consegue um ranqueamento melhor. Aqui ele não pegou, mas ele pegou em caixa aqui, em cache. Tá aí, ó. Emagrecimento rápido, ó. Apareceu em primeiro lugar. Então, eu tenho na palavra, eu tenho na URL, eu tenho no título e eu tenho também aqui na minha meta description. Então, essas são algumas estratégias para você manter o seu site nos primeiros lugares na busca orgânica do Google e de outros mecanismos de busca. Então, essas são estratégias que a BWF traz para os seus clientes, traz para você. Eu acabei não falando aqui. A palavra-chave, além de ter isso, está lá na meta description, está na URL, está no título, ela precisa ter uma densidade de 2%, ou seja, ela aparecer
algumas vezes dentro do texto. E nós da BWF temos alguns softwares que identificam se existe ou não 2% de densidade do título, da palavra-chave no título. Se não tiver, a gente vai trabalhando o conteúdo até chegar num texto que seja ideal para a leitura do Google e com o tempo, né, com essa idealidade, você aparecer nos primeiros lugares. Então é isso. Esse é o treinamento de SEO. Espero que você tenha gostado. Eu sou o Lucas e fico por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo treinamento.